dela, repreende o mal contra dela, segura firme na mão dela e dá vitória a ela em todos os seus projetos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz de Cristo Jesus seja contigo. Amém. E que o Senhor já possa preparar para mim e para você uma semana de muita vitória, de muitas bênçãos da parte do Deus vivo. Amém? Nessa noite você possa abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Amém? Vamos estar ouvindo, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus ele já preparou para a minha vida e para a tua vida. Eu sei que Deus está falando conosco nessa noite, neste lugar. Como você entrou, você não vai sair, porque Deus está trabalhando na tua vida, na tua casa. O Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade neste lugar, nessa noite, para fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Aleluia! Você que é espiritual, sensível à voz de Deus, deixa o Espírito Santo tocar e falar ao teu coração nessa noite. Santo é o Senhor dos exércitos, amém? A Bíblia vai dizer assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi a alguém que ficasse da casa de Saul, para que me faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse até Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que te use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Abineel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse para Davi: Mefibosete. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-me-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que os filhos de teu senhor tenham pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Você pode se assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. E tem uma palavra do céu no teu coração nessa noite. E eu
eu quero, irmãos, nessa noite, já declarar algo que Deus colocou no meu espírito, né? Quando assim me foi dada, né, a incumbência de estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite. E quando Deus falou comigo nesse tema, porque não era o texto que eu iria trazer hoje, era outro texto, mas o Senhor falou que Ele tinha algo através dessa palavra para trazer para a igreja nessa noite. E uma das coisas que o Senhor falava comigo é que Deus quer tratar conosco nessa noite sobre a nossa identidade. Porque alguns de nós perdemos a nossa identidade e não sabemos, né, a origem, não sabemos o que somos e quem somos em Deus na nossa vida. E aqui nós lemos, né, um texto ao qual vai falar da história de um jovem chamado Mefibosete. Esse jovem, ele era alguém que ele tinha sangue real nas suas veias. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul, que ele era o rei naquela época, quando Davi ainda era menino e foi ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Então Mefibosete era neto do rei, sendo assim ele um daqueles que seria sucessor do trono de seu avô, né? Após seu pai reinar, o trono seria de Mefibosete. Mas a história, né, ela vai nos dizer que houve uma tragédia na vida de Mefibosete. Qual foi a tragédia? Esse menino era pequeno, ele tinha uma babá, estava tomando conta dele, e de repente um povo, inimigo do povo de Israel, ele invade aquelas terras e começa-se uma guerra. Saul, seu avô,
sabia da herança que vinha de avô, que vinha do pai, o que seria dele. Mas ele perdeu tudo aquilo por consequência do erro de Saul, do seu avô. Não deixe a sua família perder as coisas por consequência do seu erro. Porque se perder, o prejuízo é grande. Olha a vida desse garoto agora, abandonado, rejeitado no canto. Mas eu vejo aqui, irmãos, a bondade e a fidelidade de um Deus glorioso e poderoso. Sabe por quê? Jonatas, ele era o pai de Mefibosete. E ele foi alguém que ele foi leal a Davi. Ele foi leal ao rei. Ele foi leal. A amizade dele era uma amizade verdadeira com Davi. E Davi, ele não se esqueceu disso. Até que um dia, o próprio Deus fez Davi se lembrar de Jonatas. Sabe por quê? Quando tu é uma boa pessoa, quando tu faz o bem para alguém, quando tu é um bom amigo, quando tu tem uma amizade verdadeira, por mais que os anos se passem, as pessoas se afastem, nunca vão se esquecer do que você fez. Nunca vão esquecer de você. Davi naquele dia se lembrou, aleluia, de Jonatas, que era um amigo verdadeiro, um amigo fiel. Ele falou assim: meu amigo já morreu. Meu amigo morreu na batalha. Jonatas morreu lutando por Israel. A espada atravessou ele. Não foi, irmãos, porque ele estava na madrugada andando de um lado para o outro. Ele estava guerreando. Morreu na guerra, lutando pela sua nação. E como é que Deus vai se esquecer do filho de um homem que morreu lutando pelo povo de Israel? Como é que Deus esquece de você quando sabe que você, aleluia, está lutando até a morte, mas está glorificando o nome do Senhor, está fazendo a honra de Deus, está levando o nome de Deus a sério? Como é que Deus vai se esquecer de você? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. E o próprio Deus começou a trazer a lembrança de Davi, da pessoa de Jonatas. E Davi falou: não, Jonatas eu sei que morreu, mas será que não tem alguém da família dele? Será que não tem alguém vivo a quem eu possa restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que é de direito? Será que não tem um neto? Será que não tem um filho ao qual eu possa devolver tudo aquilo que é direito? Irmãos, para fazer uma coisa dessa só mesmo através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Porque Davi está sentado no trono, Davi está reinando, e para ele, se ele fosse um rei egoísta, pouco ia importar se tinha alguém da família de Jonatas ainda vivo para que ele pudesse abençoar. Ele já era rei, já tinha toda a autoridade na mão dele. Para que ele ia lembrar de Jonatas naquele momento? Mas o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Era um coração abençoador. Era um coração de alguém, aleluia, que se compadecia com o outro. E naquele momento Deus fez trazer à tona no pensamento de Davi: procura quem é que ainda vive na casa de Jonatas, para que você possa usar de misericórdia. E está lá Mefibosete, comendo feijão com arroz na casa de Maqui, morando de favor, esquecido em Lodebar, na terra do nada, na terra do esquecimento, pensando assim: o Deus do meu pai me esqueceu aqui, o Deus do meu pai me abandonou. Meu pai falou que Israel tinha um Deus, que tinha um Senhor que orava por ele, mas só que agora esse Deus esqueceu de mim. E está ele lá, quietinho, no mundo e no mundinho dele lá do nada. Mas de repente a história na vida, aleluia, de Mefibosete vai mudar. E eu quero dizer para você, se você está no teu cantinho, no teu mundinho, talvez esquecido, aleluia, eu quero dizer para você que Deus tem um momento que a tua história ela vai mudar. Mefibosete, ele era conhecido em Lodebar como aleijado. O rapazinho aleijado, eu sei quem ele é. Ele era conhecido por quê? Por aquele problema, por aquela condição que ele tinha. A deficiência dele tomou conta da identidade de Mefibosete. Mefibosete já não era mais conhecido como filho, de príncipe e neto de rei. Ele ali já era conhecido como o aleijado, porque a identidade dele foi apagada pelas circunstâncias que Mefibosete viveu. Mas Deus toca em Davi e manda chamar Ziba. Eu acredito, irmãos,
convive com muito Ziba por aí, irmãos. Ziba, se tu pedir relatório da vida do fulano, do ciclano, da Maria, da Joana, da Joaquina, ele vai te contar a história toda. Então Davi chamou a pessoa certa. Quando Deus tiver que liberar a tua bênção, Deus também vai chamar a pessoa certa para ser o canal, aleluia, para ser aquela pessoa que vai direcionar o milagre de Deus para a tua vida. Deus não erra. Chama Ziba aqui. E quando Ziba ele chega diante de Davi, Davi pergunta para ele: tu conhece alguém da casa de Jonas da qual eu posso abençoar? E na mesma hora Ziba fala: conheço sim, conheço. É um aleijado que mora lá em Maqui. Ele mora na casa de Maqui, lá em Lodebar. Aí eu pergunto a você uma coisa: Davi perguntou se o cara era aleijado, se ele era coxo, se ele tinha deficiência. Davi não perguntou, mas Ziba fez questão de falar o defeito. Por isso, irmãos, é que Deus, né? Deus é tremendo, porque o rei não perguntou qual era o defeito, mandou chamar. Mas Ziba fez questão de falar para ele que ele era aleijado. Por quê? Ziba queria, né, entrar na história para poder fazer com que o rei pensasse assim: pô, se é aleijado, eu não sei ninguém, vai me dar trabalho, chamando um cara aleijado para cá, para o que eu vou fazer com um cara que tem deficiência? Então, Ziba já colocou o quê? A parte negativa. Aí Deus quer abençoar e tem alguém que vai trazer um relatório negativo. Deus quer te dar vitória, Deus está mandando te chamar, mas sempre vai ter um Ziba que vai querer estragar o negócio. E Ziba chegou lá para querer dar relatório negativo sobre a vida de Mefibosete. Mas Davi não perguntou se o cara era aleijado, se ele tinha defeito, só mandou chamar. E o que acontece aí? Ziba deu o relatório todinho para Davi. Eu sei onde ele está, eu conheço ele, eu conheço a história dele. Aí Davi falou: tá, se você conhece, agora eu quero que você mande, né, uma comitiva lá em Lodebar para buscar Mefibosete, porque eu quero ele aqui no palácio. Irmãos, quando Deus quer operar, não há quem possa impedir. O Senhor tirou o sono do rei para dizer para Mefibosete que o tempo dele, né, de viver dentro da casa de alguém de favor, que o tempo dele de estar lá naquele lugar sozinho, abandonado, estava chegando ao fim, porque tinha alguém que estava dentro de um palácio e queria usar de misericórdia para com a vida daquele rapaz. E de repente a carruagem do rei chega a Lodebar. Tu imagina, irmãos, um lugar humilde, um lugar longe, uma terrinha difícil de chegar, um lugar onde é um esquecimento, onde ninguém quer ir, ninguém quer ficar, e de repente entra a carruagem do rei, uma comitiva naquele lugar para fazer alguma coisa. Imagino eu que Mefibosete pensou assim: o rei mandou vir me buscar para me matar, porque ele era uma ameaça, né? Ele era uma ameaça para o rei, porque ele tinha sangue real. Mas quando ele chega
de nobre, você é filho do rei, mas às vezes está em Lodebar, no lugar errado, por uma consequência que a vida te levou, te direcionou. Mas o Senhor está falando nessa noite que Ele vai trazer você de volta ao teu lugar de origem, ao teu lugar de direito. Aleluia! Então, irmãos, chega lá a carruagem do rei, pega ele e traz para dentro do palácio. Mefibosete, ele vai para aquela comitiva. Quando chega lá, o que ele faz? Ele se prostra diante de Davi, ele não sabe o que vai acontecer. E Davi, ele começa a conversar com ele. E Davi começa a falar com aquele rapaz. Davi começa a expressar para ele, aleluia, uma gratidão, porque Davi era amigo do pai dele. Davi não está fazendo aquilo ali, irmãos, para se aparecer. Davi está fazendo aquilo porque Deus mandou, e no teu coração de Davi era um coração liberado. Porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então ali era o propósito de Deus para honrar aquele rapaz. E Davi falou para ele: eu vou te devolver, eu vou restituir tudo. Sabe as terras do teu pai, do teu avô? Sabe os campos que pertenciam à tua família? Eu não quero para mim, não. Eu quero dar a você. Eu quero te restituir. Sabe os servos que trabalharam com teu avô? Sabe os servos que trabalharam com teu pai? Eu quero restituir tudo para você. Os servos deles são os teus servos. Eu quero restauração da tua vida, Mefibosete. Mefibosete olhava para ele e não entendia aquilo que estava acontecendo. Tanto que ele fala assim: meu Senhor, eu sou como um cão morto. Ou seja, eu não sou nada. Quem sou eu para estar dentro do palácio hoje? Quem é Mefibosete? O cara que não andava, não ficava de pé. O cara que as suas pernas, ela tinha defeitos. Ele não conseguia andar sozinho. Quem sou eu para estar hoje dentro do palácio, recebendo o favor do rei? Quem sou eu? E às vezes, irmãos, acontece conosco. Sabe por quê? Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, ali não é meu lugar. Ali não é meu lugar. A minha condição, olha como eu sou. Ali aquele lugar não me cabe. O lugar é muito chique, é muito honroso. O lugar é muito elegante, não me cabe ali dentro. Mefibosete, ele fez isso. Ele falou: não, eu sou um cão morto. Como é que eu estou recebendo tanto favor do rei? Ele se sentia alguém muito pequeno para receber coisas tão grandes. O problema todo nosso às vezes é isso. É você se sentir pequeno para receber as coisas grandes que o Senhor tem preparado para a tua vida. Como é que você vai receber algo grande se você não dá crédito naquilo que Deus quer fazer na tua vida, no teu interior? Mefibosete está falando: eu sou um cão morto. Mas para Davi ele não era um cão morto. Davi olhava para as pernas dele e sabia que aquele jovem tinha uma deficiência. Ele era aleijado de ambas as pernas. Mas Davi não estava importando com as pernas de Mefibosete. Davi não estava se importando se Mefibosete não sabia andar ou se não ficava de pé. O que Davi queria era trazer honra para a vida daquele rapaz. E mais do que restituir todas as coisas, Davi falou: eu vou te restituir tudo que era direito do teu pai. Não quero ficar com nada. Tudo vai voltar para as tuas mãos. E mais do que isso, Davi falou para ele: ó, e outra coisa, tu vai comer na minha mesa todos os dias. Ou seja, tu vai morar dentro do palácio. Tu vai se assentar na mesa como um filho meu. Como meus filhos comem comigo na minha mesa, tu também vai comer na mesa comigo. Ah, meu Senhor, mas eu tenho um defeito nas pernas. Vai ficar feio. Sabe o que Davi fez? Davi mandou fazer uma túnica para cobrir as pernas de Mefibosete.